O apóstolo Paulo, na epístola escrita aos Romanos, ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder do Criador para a salvação, para todos aqueles que crêem. Esse mesmo Evangelho, o Evangelho da verdade, ele foi anunciado pelo Messias. A Bíblia diz que o povo que estava sentado em trevas e sombra da morte, uma luz raiou. O Evangelho alcançou as partes mais remotas, aonde ninguém queria ir. O Messias, através da cura, através dos milagres, através dos seus feitos, fez com que o Evangelho alcançasse pessoas aonde ninguém queria ir. O Evangelho ultrapassou barreiras, quebrou preconceitos. A Bíblia diz que um certo dia veio uma mulher samaritana tirar água em um poço. E o Messias foi de encontro a ela e assentou naquele poço. E falou para aquela mulher: Mulher, dá-me de beber. E a mulher fala para ele: Como pode você, judeu, se comunicar com uma pessoa samaritana? A Bíblia diz que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Os judeus, eles se achavam tão santos e tão justos e consideravam os samaritanos um povo impuro e indignos. E eles achavam que eles não podiam nem sequer se comunicar com eles. E quando o Messias vem, ele conversa com aquela mulher, ele quebra preconceitos. O Evangelho ele foi anunciado a Cornélio. Pedro foi repreendido pelo Criador porque achava que os gentios não eram dignos de receber. E o Criador disse para Pedro: Não torne impuro as coisas que eu purifiquei. Esse mesmo Evangelho ele foi anunciado a pessoas que se converteu através da palavra. Assim como Paulo disse que é o poder da salvação para todo aquele que crê. Esse mesmo Evangelho foi anunciado pelos apóstolos, que pagaram com as suas próprias vidas para que o Evangelho chegasse até mim e a você. Então valorize aquilo que o Eterno tem colocado diante de você, aquilo que o Eterno tem confiado nas tuas mãos. Esse mesmo Evangelho que foi anunciado pelo Messias, ele disse que a rainha do meio-dia veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, aquele que é maior do que Salomão. Essa rainha do meio-dia, ela ficou sabendo dos feitos do rei Salomão, da maneira que ele governava o seu reinado, da maneira que os seus servos serviam, da maneira que eram feitos os talheres, os pratos, da maneira da organização que Salomão tinha no seu reino. E ela teve curiosidade e veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. O Messias disse: Eis que está aqui, aquele que é maior do que Salomão. A Bíblia diz que os ninivitas, ao ouvir a pregação de Jonas, se arrependeu. E ele disse: Eis que está aqui, aquele que é maior do que Jonas. Se os ninivitas se arrependeu através da pregação do Evangelho, através da vida de Jonas, o Messias estava dizendo que ele é muito maior do que Jonas. A Bíblia diz que Jonas foi enviado até a cidade chamada Nínive para lhe levar o Evangelho, mas ele, temendo o povo daquela cidade, era um povo sanguinário, ele compra a passagem de barco, de navio, para a cidade de Tarsis. E em meio ao caminho, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade sobre o barco. E Jonas diz: Essa tempestade é por minha causa. Lança-me no mar para ver se essa tempestade não para. E os homens, ouvindo ele, faz de acordo, ele pede. E o Eterno, ele manda um peixe para sustentar Jonas diante da sua barriga durante 3 dias e 3 noites.
Jonas diz: das profundezas eu clamei ao Criador, e ele me ouviu. E aquele peixe, depois de 3 dias, larga Jonas, um pouco ainda distante da cidade de Nínive. Mas Jonas, ouvindo a voz do Criador, ele vai, ele anuncia o Evangelho, ele prega. E no dia determinado pelo Criador, se o povo não se arrependesse, ele destruiria aquela cidade. Jonas fala: eu já fiz aquilo que ele mandou, eu já fiz aquilo que ele pediu, agora eu vou subir numa montanha e vou ver a destruição dessa cidade. A Bíblia diz que o Criador, ele fez nascer uma planta, a qual fez sombra diante de um sol escaldante. E Jonas se assenta embaixo daquela sombra e diz: agora eu vou ver a destruição da cidade. Só que o rei, quando ouviu as palavras através da vida de Jonas, o rei coloca um decreto para que todo mundo venha se arrepender e venha adorar o Deus de Israel. E Jonas, esperando a destruição da cidade, embaixo daquela planta que fazia sombra sobre a sua cabeça, o Criador manda os insetos para ir e comer aquela planta. E Jonas se compadece daquela planta e começa a murmurar. E o Criador fala para ele: Jonas, você se compadece da planta que um dia nasceu e no outro dia já não existe mais, que você não plantou, não cuidou e nem regou. Agora imagina eu, Jonas, será que eu não vou me compadecer da grande cidade de Nínive, que tem mais de 100 mil habitantes, fora mulheres e animais? Então, quando o povo se arrepende, o Criador também se arrepende do mal que ele disse que ia fazer àquela cidade. Não é o Criador que tem que se arrepender, é eu e você que tem que se arrepender para que ele venha ter misericórdia da minha e da tua vida. Esse mesmo Evangelho que foi anunciado pelo Messias, por Jonas, pelo apóstolo Paulo, por todos os outros apóstolos, ele também é anunciado no dia de hoje. E você não tem que se envergonhar, porque é o poder do Criador para a salvação, para todos aqueles que crêem. E através da tua vida, o Criador pode salvar muitas outras. A Bíblia diz que é semelhante a um homem que saiu para plantar, e ele saiu semeando a semente em vários lugares. E uma certa semente caiu em terra boa, e ali começou a frutificar e dar frutos. E uma semente deu fruto para 30, outra para 60 e outra até para 100 vezes tanto. O Eterno quer usar a tua vida da mesma maneira, para que você vá e dê frutos. Que essa semente que foi plantada possa cair em uma terra boa, que o Evangelho, quando é anunciado, possa cair em uma terra boa, que possa entrar no seu coração e que você possa ter o desejo de servir e de seguir ao Eterno. A Bíblia diz que aquele que serve ao Criador, aquele que valoriza a sua palavra, é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, e até na época de seca, as suas raízes se estenderão até as correntes de águas, e as suas folhas permanecerão verdes. Assim também são aqueles que ouvem e praticam as palavras do Criador.